No vídeo de hoje você vai aprender inglês com história, uma das melhores formas de adquirir novos vocabulários e melhorar o listening. Então, se você quer aumentar a sua compreensão no inglês, continua comigo neste vídeo. Eu sou o Gabriel, seja bem-vindo ao canal e vamos começar agora mesmo. E como eu disse, e você também vai ver aí na sua tela, nós temos uma história onde nós iremos aprender muito inglês. Então eu tenho o áudio da história e também tenho o texto. E mais adiante aqui eu tenho o texto todo dividido com vocabulários, traduções e tudo mais para a gente aprender profundamente o que está acontecendo aqui na história. Então vamos começar. Primeiro eu vou colocar o áudio para você ouvir uma vez, depois a gente vai trabalhar o texto para aumentar a nossa compreensão e depois no final de todo esse processo você vai ouvir o áudio novamente e aí você vai perceber que você estará entendendo muito mais. E esse é o objetivo, é você entender o máximo possível que você conseguir e atingir aí 100% da compreensão. Só que para isso você vai precisar de fazer isso mais vezes, quanto mais você faz, porque quanto mais essa repetição vai retendo na sua mente aquilo que você está aprendendo. Então vou colocar o áudio aí agora e a gente vai começar logo depois o processo. Então ouve aí. This past summer, I went to my grandpa's house in the countryside. There were no televisions or computer games. Instead, I spent time with kids in the neighborhood, picking wild berries and catching grasshoppers in the fields. The nights were the best part of my trip. We lay on the grass and watched the stars in the sky. It was nothing like the sky in the city. It was completely dark. You could not even see your own fingers. The stars were so bright and clear, and there were so many of them. For the first time, I saw the Big Dipper. I even saw the Milky Way. All the kids shared what we knew about the stars and picked out shapes with our imaginations. I was fascinated by the wonder of the night sky. It was so different from anything I had seen in the city. Então você acabou de ouvir o áudio da história e você deve ter tido algum tipo de compreensão e alguma porcentagem, alguma coisa você entendeu. Mas se você não entendeu quase nada e você está se sentindo aí boiando, não se preocupe, porque você vai sair deste vídeo entendendo o máximo possível, eu diria que quase que 100% deste áudio que você acabou de ouvir. Então continue aqui comigo, vamos aqui no processo. Olha só, então nós temos aqui uma história, né, que diz o seguinte: My Grandpa's House, é o título da história, My Grandpa's House, que quer dizer a casa do meu avô. Pois bem, então começando aqui com a primeira linha, a história narra o seguinte: This past summer, I went to my grandpa's house in the countryside. Que diz o quê? No verão passado, eu fui para a casa do meu avô no interior. E aí eu sempre gosto de separar algumas palavras para a gente tanto aprender, né, aumentar o vocabulário, e mesmo porque muitas das palavras que eu seleciono podem ser novas para muita gente e isso já serve como um estímulo para você aumentar, né, o seu arsenal de vocabulário. E aqui eu separei para esta linha aqui, ó, a palavra grandpa, e esse grandpa é uma redução, na verdade, da palavra grandfather, que é isso aqui, ó, grandfather, que quer dizer o quê? Avô, avô. Então, grandfather reduzido fica grandpa, grandpa, que é uma forma, digamos assim, meio que uma forma carinhosa de dizer avô, é o equivalente ao vovô para nós aqui. Então, grandpa, como se fosse vovô. Então, marcou aí, grandfather, geralmente também se pronuncia, se chama grandpa, grandpa, grandpa. A mesma coisa acontece com a avó também, que é grandmother e fica grandma,
grandma, né? O equivalente a vovó. Então nós temos essa redução. Essa redução acontece tanto para vovô quanto para vovó, ou avô ou avó, né? Grandmother, grandma, grandfather, grandpa. Pois bem, então vamos deixar como estava aqui, que é o grandpa, grandpa, equivalente a vovô. E aí eu marquei também a palavra countryside. Pode ser uma palavra nova para você, que significa o quê? Campo, interior, zona rural, né? É o que em muitos lugares o pessoal vai dizer roça, vai chamar de roça, né? Quem mora na roça, quem mora na cidade, né? Tem muito essa designação aí. E se você for separar a palavra countryside, você vai ter a palavra country, né? Que significa país, e side, lado. É como se fosse, né, de lado, alguma coisa que fica de lado. Então, campo, interior, zona rural, countryside, zona rural. Pois bem, então voltando aqui, como é que ficou? This past summer, no verão passado, I went to my grandpa's house. Eu fui para a casa do meu avô in a countryside, no interior. Pois bem, então aqui você já está entendendo que tem uma pessoa foi para a casa do avô no verão passado. Então, essa é a narrativa, esse é o começo da história. Beleza. Agora, seguindo em frente, a história continua. There were no televisions or computer games. Não havia televisões ou jogos de computador, ou simplesmente videogames. E aqui eu não marquei nenhuma palavra, porque eu acho que está tranquilo aqui, né? There were não havia, televisions, televisões, or computer, ou computador, ou computadores, games, só que como acrescento games aqui, então vai ser jogos de computador. Então nós temos mais um acréscimo aqui de informação. There were no televisions or computer games. Não havia televisões ou jogos de computador. Pois bem, então temos alguém aí que foi para a casa do avô no verão passado, né, no interior, e lá não havia televisões e nem jogos de computador. Interessante. Vamos prosseguir. Aí ele diz, instead, I spent time with kids in the neighborhood, picking wild berries and catching grasshoppers in a field. O que ele disse aqui? Olha só. Ele disse o seguinte, em vez disso, passei tempo com as crianças da vizinhança. Fazendo o quê? Colhendo frutos silvestres e caçando gafanhotos nos campos. Aí aqui, né, eu separei também algumas palavras. A primeira foi picking. Picking. Dessa palavrinha aqui, pick. Pick. Então, picking. Que vai aparecer aonde aqui? Ó, ele diz o seguinte. Instead, I spent time with kids in the neighborhood. Fazendo o quê? Picking wild berries. Picking aparece aqui, ó. Que significa colhendo, pegando, escolhendo. Então ele estava colhendo, pegando ou escolhendo o quê? Ele estava escolhendo ou pegando ou colhendo wild berries. Wild berries. Que é mais uma palavra que eu marquei, né? Na verdade, composta. O que significa wild berries? Significam frutas silvestres. Frutas silvestres. Aí eu deixei aqui como exemplo amora, framboesa, que são aqueles tipos de frutas, vamos dizer, nativa. Elas nascem ali, ninguém está cultivando ali de fato. Elas nascem naturalmente e se propagam. Então, frutas silvestres. Então, quando você diz wild berries, nesse contexto aqui, está significando frutas silvestres. Então, você já tem aí mais uma compreensão
de que ele passou tempo com as crianças da vizinhança fazendo o quê? Colhendo frutas silvestres. Beleza. E aí nós temos também um outro vocabulário aqui, que é o grasshopper. Grasshopper. E essa pode ser uma palavra, né, que é um substantivo, né, nova para muita gente, né? O grasshopper é o gafanhoto. Aqui, ó. Grasshopper, gafanhoto. Olha só que interessante. Essa palavra grasshopper, se você separar essa palavra, a primeira que fica é o grass, que significa capim, grama. E o hopper, se você for jogar lá no tradutor, por exemplo, ele vai te dar, dentre algumas traduções, vai estar pulador, saltador. Então, ao pé da letra é como se fosse grama, saltador, saltador de grama, ou pulador de grama, seria praticamente isso aí. Mas aí você junta e fica o grasshopper, que é traduzido para nós como gafanhoto. Grasshopper, gafanhoto. Pois bem, então vamos voltar aqui mais uma vez e vamos ver como é que ficou. Instead, a palavra instead, que é o equivalente para nós, né? Em vez disso, instead, ao invés disso. I spent, esse spent é de gastar ou passar tempo. I spent. Tá no passado aqui, né? I spent time, eu passei tempo with kids in the neighborhood. Passei tempo com as crianças, kids, né? In the neighborhood. Neighborhood significa vizinhança, bairro. Então, neighborhood, vizinhança, bairro. E aqui foi traduzido para vizinhança. Então, ao invés disso, passei tempo com as crianças da vizinhança. Picking wild berries, colhendo frutos silvestres. And catching grasshoppers. Esse catching aqui é de pegar, né? E aqui foi traduzido como caçando, que também vai comunica até melhor para a situação aqui, para o contexto, né? Caçando gafanhotos. Onde? In a fields. Fields é campo, né? No campo. Então, só para concluir, instead, I spent time with kids in the neighborhood, picking wild berries and catching grasshoppers in a field. Em vez disso, passei tempo com as crianças da vizinhança, colhendo frutos silvestres e caçando gafanhotos nos campos. Pois bem, então aqui nós temos mais uma informação para entender o que se passa aqui na história. Então, para recapitular, nós temos alguém que no verão passado foi para a casa do avô, no interior. E lá não havia televisão, não havia jogos de computador, videogame, nada disso. E ao invés de passar tempo em televisão ou jogando, o que aconteceu? Ele passou tempo com as crianças da vizinhança, colhendo frutos silvestres e caçando gafanhotos nos campos. Beleza. Aí nós partimos agora para o próximo, que vai dizer o seguinte: The nights were the best part of my trip. We lay on the grass and watched the stars in the sky. As noites foram a melhor parte da minha viagem. Deitávamos na grama e observávamos as estrelas no céu. E aqui eu marquei alguns vocabulários interessantes também, e preste só atenção, olha só, olha para cá, preste atenção. Aqui você vai ter, eu marquei pelo menos 3
vocabulários. E um deles, eu citei um exemplo aqui, que é bastante interessante. Então preste atenção aí a partir de agora. Olha só. Então eu marquei a palavra trip, que vai aparecer logo aqui na primeira parte. Olha o que ele diz. The nights were the best part of my trip. Né? As noites foram a melhor parte da minha viagem. Então, trip significa viagem. Trip. Mas também temos a palavra travel. Travel. Por que usou então trip aqui e não travel? Olha aqui, olha para cá. Presta atenção agora para você entender isso aqui, é interessante. Presta atenção, não me deixa aqui falando sozinho não, olha a covardia. Então, trip, que é viagem, e travel, que é viagem também. O travel é esse aqui, ó. Travel, que é viagem também, ela não aparece, ela não é usada aqui. Sabe por quê? Porque a palavra trip, a palavra viagem aqui, ela está como substantivo, uma coisa, um algo, e não como um verbo. Como um verbo, não poderia ser trip, porque o trip como verbo é tropeçar. Então não poderia. Aí teria que usar a palavra travel, porque ela encaixa como um verbo. Então, como substantivo também, mas aí já é uma outra história. Travel não aparece aqui por conta disso. Olha só esse exemplo aqui que eu deixei. Veja só, acompanha aí. I always have a really good trip when I travel to my hometown. Percebeu? A palavra trip e travel apareceu numa mesma frase e foi de propósito para que você entenda bem isso. Então, I always have a really good trip. Eu sempre tenho uma ótima viagem when I travel to my hometown, quando eu viajo para minha cidade natal. Então ele está dizendo, o exemplo aqui está dizendo o seguinte: eu sempre tenho uma ótima ou uma boa viagem quando eu viajo para minha cidade natal. Então, o primeiro que aparece aqui, a primeira viagem que aparece aqui, ela é um substantivo. Então, geralmente você vai usar o trip. Trip. I always have a really good trip. O travel aqui ficaria errado. I always have a really good travel. Não ficaria certo isso aqui. Então é trip. When I travel, quando eu viajo. Olha o verbo viajo, é uma ação. Quando eu viajo, de viajar, né? Tem um verbo aqui. When I travel to my hometown. Então você tem essas diferenças aqui. Eu coloquei mais um aqui, olha aqui. I like to do this during my trip. Eu gosto de fazer isso durante minha viagem. Viagem aqui é substantivo de novo. Então não se usou a palavra travel, e sim trip. I like to do this during my trip. Eu gosto de fazer isso durante minha viagem. E mais abaixo, um exemplozinho, só para constar. I like to travel. I like to travel. Aí aqui o travel ele tem que entrar. Não pode ser I like to trip. Não fica legal, não tá certo. Então é I like to travel, que significa eu gosto de viajar. Então aqui se trata de um verbo. Eu gosto de viajar. Não poderia ser I like to trip, que ficaria o equivalente a você dizer eu gosto de tropeçar. Então tem essa diferença aqui. É muito legal que você saiba disso, porque quando você encontrar com a palavra trip, ou for mesmo utilizar, seja trip ou travel, você já vai ter mais uma noção. E eu te encorajo a você pesquisar mais. Não fica só com essa explicação aqui, não. Vai mais a fundo, dá mais uma olhadinha na diferença entre a palavra trip e a palavra travel. Dá uma olhadinha lá para expandir mais ainda a sua compreensão. Vale muito a pena. Então, beleza. Dito isso, nós temos também a palavra lay, que aparece aqui, ó. We lay on the grass. We lay on the grass.
Lay significa deitar. We lay, no caso aqui na tradução, no contexto aqui, que é deitávamos na grama. We lay, lay, deitar. Deitávamos na grama, no caso aqui. E também a palavra grass. Lembra que a gente viu aqui, ó? Grasshopper, dividindo, aparecia a palavra grass. Então, ela está aqui, ó. Grass, que significa grama, pode significar capim também. Então, temos essas palavras aqui que você acabou de aprender, caso você as não soubessem ainda. Veja bem, então como que ficou para a gente concluir essa linha? The nights were the best part of my trip. As noites foram a melhor parte da minha viagem. We lay on the grass. A gente deitava na grama, ou nós deitávamos na grama, ou simplesmente deitávamos na grama. And watched the stars. Esse watched, que é geralmente traduzido principalmente como assistir, né? Watch a movie, assistir. E aqui está o watched, que está no passado, né? É o watch, mas está aqui no passado. Watched, que é tanto assistir como também observar e por aí vai. Nesse caso foi traduzido como observar, que é o que faz mais sentido aqui. Então, eles observavam as estrelas. Então, watched, contemplavam as estrelas, é mais ou menos nessa pegada. Watched the stars in the sky. Sky, céu. Então, como ficou? The nights were the best part of my trip. We lay on the grass and watched the stars in the sky. As noites foram a melhor parte da minha viagem. Então foi o que marcou ele, né? Deitávamos na grama e observávamos as estrelas no céu. Pois bem, e só um recadinho antes de a gente dar continuidade aqui no conteúdo, para você que gostaria e até precisa mesmo aprender inglês mais rápido ainda, eu quero te lembrar que eu sempre deixo aqui, tanto na descrição do vídeo quanto no primeiro comentário fixado, o link do curso que eu sempre recomendo aqui no canal. Com ele você vai aprender inglês 5 vezes mais rápido. Isso por conta da metodologia que é aplicada nele. E é um curso completão que vai do básico ao mais avançado. E além disso, você tem aulas ilimitadas de conversação, que é onde você realmente vai desenvolver o seu inglês. E o que é melhor, você tem 30 dias para testar o curso. Se você vir que não é para você por algum motivo, você pode desistir em 30 dias. Então, fica aqui na descrição e no primeiro comentário fixado o link. Então tem aí essa minha recomendação para você. Vale muito a pena. Lá também você vai ter um vídeo de explicação e vai ter depoimento de vários alunos que estão desenvolvendo de verdade o inglês com este curso. Então está aí a minha recomendação registrada para você que quer dar um passo além ainda. Você vai aprender inglês 5 vezes mais rápido. Então quando acabar este vídeo aqui, nem que seja só por curiosidade, clica aqui no link que vai estar na descrição ou no comentário e vai lá dar uma olhada na metodologia e entenda por que você vai aprender inglês bem mais rápido. Certinho? Então, dito isso, vamos continuar com a nossa história aqui, com o nosso conteúdo. Então, ele diz o seguinte, vamos dar uma recapitulada? Olha só, na primeira linha ele diz, no verão passado eu fui para a casa do meu avô no interior. Não havia televisões ou jogos de computador. Em vez disso, passei tempo com as crianças da vizinhança, colhendo frutos silvestres e caçando gafanhotos nos campos. As noites foram a melhor parte da minha viagem. Deitávamos na grama e observávamos as estrelas. Ok, até aqui a gente já entendeu. E aí ele continua. It was nothing like the sky in a city. It was completely dark. You could not even see your own fingers. O que ele está dizendo nessa linha? Não era nada como o céu da cidade. Então ele faz uma comparação. O céu do interior, que ele experienciou,
com o céu da cidade. Era completamente escuro. Você não conseguia nem ver seus próprios dedos. Óbvio que aqui deve, né, ter um tom de exagero aqui, né? Mas tudo bem, então nós temos aí essa informação. E aí eu marquei a palavra dark e a palavra finger. A palavra dark é escuro e também pode ser traduzido como escuridão, treva. Mas no caso de escuridão e treva, geralmente vai ser um darkness. Assim, ó. Então de dark, você acrescenta esse sufixo aqui, ó, e fica darkness, que é o que vai mais traduzir escuridão, treva e por aí vai. Mas no contexto aqui é a palavra dark, escuro. E também nós temos a palavra finger. Finger significa dedo. Aqui está no plural, fingers, dedos, finger. E o finger, para quem não sabe, se refere só aos dedos das mãos, nunca aos dedos dos pés, porque no português aqui para nós não tem diferença. Quando a gente fala dedos, sejam eles das mãos ou dos pés, vai ser dedo mesmo. Só que no inglês tem palavra para os dois. Então, para o dedo da mão, finger. Para o dedo do pé é toe. Isso aqui, ó, toe, dedo do pé. Ou toes, dedos dos pés. Então é bom ter isso em mente. Finger se refere só aos dedos das mãos ou da mão. Então vamos lá de novo, olha só. It was nothing like, não era nada, nada like the sky, como o céu in a city, como o céu na cidade. Não era nada como o céu na cidade. It was completely dark. Era completamente escuro. Completely dark. Completamente escuro. You could not even. Você não podia, ou você não conseguia, como foi traduzido aqui, ver, see your own, ver seu próprio próprio, fingers, seus próprios dedos. Então, it was nothing like the sky in a city. It was completely dark. You could not even see your own fingers. Não era nada como o céu da cidade. Era completamente escuro. Você não conseguia nem ver seus próprios dedos. Beleza. E aí, na próxima, ele vai dizer o seguinte: The stars were so bright and clear, and there were so many of them. As estrelas eram tão brilhantes e nítidas, e havia muitas delas. Eu marquei a palavra clear, que significa claro, nítido. No caso aqui, o nítido encaixou melhor. E many, que é sinônimo de muitos, né? Muitos, tantos ou tantas, muitos ou muitas, tantos ou tantas. Então, como ficou? The stars were so bright, né? Brilhante. As estrelas eram tão brilhantes, and clear, e claras, ou e nítidas. And there were so many of them. E havia muito. And there were, havia, so many, muitas. Muitas. Esse so aqui é para enfatizar mesmo o many. So many. Havia muitas of them. Muitas delas. As estrelas eram tão brilhantes e nítidas, e havia muitas delas. E aí, mais adiante, ele vai dizer: For the first time I saw the Big Dipper. I even saw the Milky Way. Pela primeira vez, eu vi a Ursa Maior. Eu até vi a Via Láctea.
Então, Big Dipper é a Ursa Maior, que é uma das constelações que você consegue observar a norte da Terra. Então, Big Dipper, Ursa Maior, uma constelação. Milky Way, Via Láctea. Então, pode ser duas palavras novas para você aí. Eu confesso que o Big Dipper aqui foi novo para mim. Quando eu ouvi essa história aqui pela primeira vez, esse Big Dipper, eu não sabia que se referia à Ursa Maior. Então você está sempre aprendendo. E isso é ótimo. Quanto mais vocabulário novo você aprende ali, mais você está aumentando, expandindo a sua compreensão do inglês. E isso precisa estar acontecendo todo santo dia. Você precisa estar aprendendo novos vocabulários, adquirindo novas palavras todo dia. Porque assim é uma das maiores garantias de que você está andando para frente, de que você está evoluindo, que você está aumentando a sua compreensão do inglês. Pois bem, finalizando, olha só. For the first time, pela primeira vez, I saw the Big Dipper. Eu vi a Ursa Maior. I even saw the Milky Way. Eu até vi a Via Láctea. Tudo isso aconteceu enquanto o quê? Enquanto eles contemplavam as estrelas, enquanto estavam deitados na grama, à noite, no escuro, certo? Beleza. Agora vamos para o próximo. All the kids shared what we knew about the stars and picked out shapes with our imaginations. Todas as crianças compartilhavam o que sabíamos sobre as estrelas e escolhíamos formas com a nossa imaginação. Então, knew, a palavra knew, que é da palavra know, que está aqui no passado, né? Do know, saber, eu sei, né? Por aí vai. Mas aqui está knew, no passado. E ela aparece aqui, ó. All the kids shared what we knew. Knew. Então, knew é sabia, soube, soubesse, sabíamos e por aí vai. Vai depender do contexto. No caso aqui, é sabíamos. Sabíamos. Knew. Sabíamos. E também temos o picked out. Na verdade, pick out. Temos o pick out. Que ele aparece aqui como picked out. Picked out, já no passado, que é um phrasal verb, que vai significar o quê? Colher, selecionar. É como se você tem uma gama de opções ali, você tem um conjunto de coisas ali e você vai escolher daquele montante ali uma ou mais coisas. Sei lá, digamos que você tem um montante de lápis ali, lápis colorido, e aí você vai escolher uma ou mais cores daquele montante ali. Então é essa a ideia aí, ó. Escolher, selecionar. Pick out. E aqui saiu como picked out, porque ele está relatando algo que já passou. Picked out shapes with our imaginations. Shape, o que é shape? Shape é forma, contorno. Então, eles imaginavam desenhos com as estrelas e escolhiam daqueles vários desenhos daquelas várias estrelas, eles escolhiam a forma, escolhiam o desenho. A ideia é mais ou menos isso aqui. Então, shape. E olha só como que ficou. All the kids shared, compartilhavam, né? Do share, só que aqui está no passado. Shared. All the kids, todas as crianças, shared, compartilhavam ou compartilharam, depende do contexto. What we knew, o que sabíamos about the stars, sobre as estrelas, and picked out shapes, e selecionávamos ou escolhíamos formas. With our imaginations, com a nossa imaginação. Perfeito até aqui? Agora vamos prosseguir. Que é a última linha aqui. Olha.
I was fascinated by the wonder of the night sky. It was so different from anything I had seen in the city. Então ele está aqui ele ficou fascinado com o que ele presenciou lá. Diz o seguinte: fiquei fascinado com a maravilha do céu noturno. Era tão diferente de tudo o que eu tinha visto na cidade. Óbvio. Eu moro na cidade aqui. É bem difícil contemplar, né, as estrelas como um todo mesmo. É bem difícil. São gatos pingados que aparecem ali. E no melhor das noites ali você consegue ver um pouco mais. Mas quando você vai para o interior, realmente você fica ali boquiaberto com o que você presencia. Chega a ficar esbranquiçado o céu. Então dá essa... Para quem não presencia aquilo todo dia, fica assim, fascinado, como é o caso aqui, ó. I was fascinated by the wonder. Eu estava fascinado com a maravilha do céu noturno. It was so different from anything I had seen in a city. Era tão diferente de tudo que eu tinha visto na cidade. Aí eu marquei a palavra wonder. Wonder. Esse wonder aqui, ó, significa maravilha, e ele vai aparecer aqui, ó. Ele ficou fascinado com a maravilha da noite do céu noturno. I was fascinated by the wonder of the night sky. Wonder, maravilha. E aí, olha só interessante, se você acrescentar esse sufixo aqui, ó, fica wonderful. Wonderful, que é maravilhoso. Legal, né? Você acrescenta o sufixo aqui e aí você já aprende mais uma palavra. Wonder, maravilha. Wonderful, maravilhoso. Voltar aqui para wonder. Então vamos terminar isso aqui. Olha, I was, estou direto falando it was. I was fascinated by the wonder of the night sky. It was so different from anything I had seen in the sky. Fiquei fascinado com a maravilha do céu noturno. Era tão diferente de tudo o que eu tinha visto na cidade. Então aqui a gente termina o texto e agora você tem uma compreensão maior. Vamos dar uma recapitulada rapidinha aqui antes de você ouvir novamente aí o áudio. Então olha só, na primeira linha: The past summer, I went to my grandpa's house in the countryside. No verão passado, eu fui para a casa do meu avô no interior. There were no televisions or computer games. Não havia televisão ou jogos de computador. Instead, I spent time with kids in the neighborhood, picking wild berries and catching grasshoppers in the fields. Em vez disso, passei tempo com as crianças da vizinhança, colhendo frutos silvestres e caçando gafanhotos nos campos. The nights were the best part of my trip. We lay on the grass and watched the stars in the sky. As noites foram a melhor parte da minha viagem. Deitávamos na grama e observávamos as estrelas no céu. It was nothing like the sky in a city. It was completely dark. You could not even see your own fingers. Não era nada como o céu da cidade. Era completamente escuro. Você não conseguia nem ver seus próprios dedos. The stars were so bright and clear, and there were so many of them. As estrelas eram tão brilhantes e nítidas, e havia muitas delas. For the first time I saw the Big Dipper. I even saw the Milky Way. Pela primeira vez eu vi a Ursa Maior. Eu até vi a Via Láctea. All the kids shared what we knew about the stars and picked out shapes with our imaginations. Todas as crianças
compartilhavam o que sabíamos sobre as estrelas e escolhíamos, selecionávamos formas com a nossa imaginação. I was fascinated by the wonder of the night sky. It was so different from anything I had seen in a city. Fiquei fascinado com a maravilha do céu noturno. Era tão diferente de tudo que eu tinha visto na cidade. Pois bem, então você tem aí um panorama, a gente entendeu, a gente aprendeu novas palavras. Agora você vai ouvir mais uma vez o áudio dessa história. Então vamos lá? Olha, presta atenção aqui. Vou colocar o áudio novamente. Presta atenção, senão você vai se perder aí. Me deixa aqui sozinho falando sozinho não. Olha a covardia, hein? Mais uma vez, olha só. Vou colocar o áudio aí. Presta bastante atenção. E você vai notar que vai ficar mais compreensível para você. Vamos lá. This past summer, I went to my grandpa's house in the countryside. There were no televisions or computer games. Instead, I spent time with kids in the neighborhood, picking wild berries and catching grasshoppers in the fields. The nights were the best part of my trip. We lay on the grass and watched the stars in the sky. It was nothing like the sky in the city. It was completely dark. You could not even see your own fingers. The stars were so bright and clear, and there were so many of them. For the first time, I saw the Big Dipper. I even saw the Milky Way. All the kids shared what we knew about the stars and picked out shapes with our imaginations. I was fascinated by the wonder of the night sky. It was so different from anything I had seen in the city. Pois bem, eu tenho certeza que agora com esse processo que a gente fez aqui, você entende muito mais agora a história, o áudio, você não está tão perdido mais. E qual é a dica aqui? A dica é você dar continuidade. Dá continuidade nesse detalhamento aqui, porque vai te ajudar a reter o que você aprendeu aqui. A repetição, ela é importante. Veja isso aqui por mais alguns dias. Eu vou deixar o material deste vídeo aqui na descrição, o texto e o áudio para você ter acesso e você repetir isso aí. De preferência, leia também isso aqui em voz alta para reforçar a sua compreensão, para trabalhar a sua pronúncia, treinar a sua fala. Tudo isso vai te ajudar demais. E se você quiser seguir nessa pegada aqui, só que de forma muito mais detalhada ainda, fica aí uma recomendação minha para você. Você pode entrar na área de membros aqui do canal. Lá já tem alguns conteúdos bem mais profundos do que esse aqui, porque lá eu tenho mais tempo, mais liberdade para ir mais ainda em detalhes. Então se você quiser continuar nessa pegada aqui, faça parte da área de membros aqui do canal e você vai ver o que está lá te esperando. Tem muito conteúdo bom e pesado, profundo lá te esperando e você vai aprender demais. Então é isso, o material dessa aula vai estar aqui na descrição, tanto o texto quanto o áudio, para você continuar praticando. E é isso aí, se você gostou deste vídeo, deixa o seu like, se inscreva também aqui no canal e só lembrando, o link do curso que eu recomendo para você aprender inglês 5 vezes mais rápido e você pode testar aí por 30 dias, está aqui na descrição também do vídeo. E também no primeiro comentário fixado. Se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa a respeito desse curso que eu recomendo, o link aqui do endereço do meu WhatsApp vai estar aí também disponível para você me enviar as suas dúvidas. Então é isso aí e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!